Pontualmente, 12h30 e começa agora o Meio-Dia Catarina dessa segunda-feira, dia 11 de setembro. Nós ficaremos juntos até 1 da tarde com as informações que impactam diretamente o seu dia a dia. Então fique conosco, pois hoje tem muita informação e, lógico, interatividade. Espaço hoje maior, evidentemente, para a alegria do Mu, para o futebol. A alegria do Mu, eu digo, e também do Rogério, pois o Avaí venceu, a alegria também do Nereu, pois o Criciúma também venceu. Daqui a pouco dão todos os detalhes sobre a rodada das séries A, B e C do Brasileirão aqui no Meio-Dia Catarina. Lembrando sempre que você pode interagir conosco, seja qual for o assunto que você tiver interesse de interagir. Se inclusive o nosso assunto aqui não estiver em pauta, você pode nos pautar e dar as informações, tá bom? Nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram é @meiodia Catarina. Nós estamos também na nossa fanpage do Facebook, /Meio-Dia Catarina. E além disso, você pode mandar recado via WhatsApp através do 489-9608-7554. Vamos começar então? Olha só. O feriadão da Independência registrou queda de 66% no número de mortes em relação à operação do último feriado, o de Corpus Christi. O balanço positivo foi divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. O trabalho de fiscalização nas rodovias federais que cortam o estado foi intenso durante o feriadão. A operação teve início na quarta-feira e terminou na noite deste domingo. Durante os 5 dias de operação foram registrados 161 acidentes com 178 feridos e 2 mortes. O balanço comparado ao último feriado de Corpus Christi, segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi positivo. Comparando com o último feriado desse ano, que foi Corpus Christi, houve uma redução muito grande no número de mortos. 6 feriado Corpus Christi contra apenas 2 mortos agora em Independência. O ideal seria 0, mas pelo menos uma redução de 66% é um número a ser comemorado. Durante a fiscalização, os radares fotográficos registraram 3.941 veículos acima da velocidade permitida. 68 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante e outros 217 por ultrapassagem em local proibido. Como já havia sido previsto pela PRF, alguns trechos exigiram maior atenção. BR-280 em São Francisco do Sul chegou a parar no domingo em vários pontos. BR-101, região de Itajaí e também do pedágio de Garuva, todo o sentido norte, pararam em alguns pontos domingo pelo retorno dos paranaenses para Curitiba depois do feriadão. Ainda durante a operação, 38 pessoas foram detidas por crimes diversos. Em uma das ocorrências, como mostra o vídeo, os policiais localizaram 10 pistolas, além de carregadores escondidos dentro de um tanque de combustíveis de um veículo. A apreensão foi realizada na BR-101 em Barra Velha. O material teria como destino Balneário Camboriú. 3 pessoas foram detidas. Os policiais desconfiaram do cheiro forte de combustível que vinha do interior do veículo. Desconfiaram, abriram ali o bocal do tanque e encontraram 10 pistolas que certamente iriam abastecer o crime organizado aqui de Santa Catarina ou da região da Grande Florianópolis. As próximas operações vão ocorrer em feriados prolongados de 12 de outubro e 2 de novembro. Vamos tentar fazer com que, mais uma vez, a sociedade catarinense não sofra tanto prejuízo com acidentes e principalmente vítimas fatais. Dentre os números apresentados na reportagem da nossa colega Cibele Fávero, chama a atenção 68 motoristas flagrados dirigindo embriagados, segundo o teste do bafômetro. Olha, deixa eu falar, o cidadão que vai dirigir embriagado, ele tem que ter de uma falta de responsabilidade fora do comum. Porque inúmeras vezes a gente vem noticiando aqui acidentes ocasionados por conta do excesso do uso de bebida alcoólica. Então, um número desse, em pleno 2017, as pessoas não terem consciência, só tem uma razão. Aí um do cidadão aí fazendo teste de bafômetro, não dá para saber se estava ou não embriagado, enfim, mas só tem uma razão. A legislação que é extremamente branda. O cidadão que fosse ali pego embriagado já tinha que ser conduzido para a delegacia, tinha que ser uma coisa mais dura, já tinha que ficar preso, sei lá, quanto tempo fosse necessário. Mas o cidadão, por que ele bebe? Se eu beber, a polícia só vai me pegar e tal, não tem muito problema.
é onde há impunidade, aí o cidadão acaba se aproveitando. Uma pena. Aí depois, né, só é tomado uma atitude mais dura quando tem um homicídio doloso, no caso, né? Quando tem intenção de matar, segundo o entendimento hoje já dos tribunais de todo o país. Final de semana termina em tragédia na Serra Catarinense. Em Urubici, pai e 2 filhos, um de 2 anos e outro de 4, morrem após o carro cair de uma altura de mais de 100 metros. A polícia suspeita que o pai estava mesmo decidido a jogar o carro na cascata do Avencal em Urubici no último domingo na Serra Catarinense. Segundo relatos, Rafael Estevão, de 27 anos, depois de uma discussão com a ex-esposa, teria saído de casa com os 2 filhos, Romeu e Rômulo, de 2 e 4 anos, e segundo o delegado que ainda está apurando o caso, a intenção dele era mesmo matar os filhos e depois cometer suicídio. A tragédia aconteceu na cascata do Avencal, um ponto bem conhecido pelos turistas em Urubici. A queda foi de 100 metros. Rafael e a ex-esposa tiveram uma discussão porque ele teria ciúmes do novo trabalho da ex. E quando ela saiu para trabalhar em Orleans, ele aproveitou e pegou as crianças que estavam na casa da avó materna. Segundo testemunhas, Rafael era visto como um bom pai. Ele não deixou nenhuma carta e a perícia tenta localizar o celular dele para ver se encontra alguma pista. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camilo, pelas informações. Que péssima, né? Essa notícia aí. Agora, aí algumas pessoas dizem, nossa, que coragem e tal, né? Jogar o cara. Coragem nada, é um baita de um covarde, né? Uma criança de 2, 4 anos que são extremamente indefesas, que não tem poder de reação nenhum contra aquele momento, porque, segundo testemunhas, Vilmo, ele jogou a carteira para fora do carro e arrancou contra o barranco. E arrancou. Com velocidade. Então não foi um simples acidente. Todos os indícios levam a crer que, de fato, ele ocasionou o suicídio dele e o assassinato dos 2 filhos. Que covardia. Olha, é revoltante mesmo, hein? Veja depois, no intervalo, futebol, os catarinenses em campo pelas séries A, B e C do Brasileirão. Tem também detalhes da segundona do estadual. Agora, 12h38 e a gente volta já. Meio-dia e 41, já já o futebol. Mas uma coisa que está ligada à outra, que é o esporte, pois o carro da Chapecoense conquistou a primeira vitória nas pistas. O piloto Raijan Mascarello foi o vencedor da etapa de Londrina do Mercedes-Benz Challenge. Dirigindo o carro com as cores da Chapecoense, o piloto Raijan Mascarello saiu na 2ª posição e logo se destacou entre os competidores. No final da prova, mesmo com pressão, Raijan venceu a etapa em pouco mais de 44 minutos, apenas 243 milésimos à frente do segundo colocado. Faltando 2 voltas para acabar a corrida, me furou o pneu dianteiro direito, o que apoia nas curvas de alta ali. Nós já estávamos 4 segundos e meio na frente do segundo colocado. Consegui me manter até o final, mas se tivesse mais uma volta, não teria como segurar, porque o carro estava meio inguiável já. Mas Deus sabe o que faz. Nosso objetivo era sempre o pódio, e ele veio com gosto melhor ainda, que foi a vitória. Raijan Mascarello está em 6º lugar no campeonato e deverá disputar a próxima etapa no dia 22 de outubro em Viamão, no Rio Grande do Sul. Bacana, que tem transmissão aí do Band Esportes. Você pode acompanhar o Mercedes-Benz Challenge e ficar na torcida pelo Raijan, o carro da Chape. Mandar um abraço aqui, ó, pro Eliseu, ele é torcedor do Avaí, mora em São José, lá no bairro Araucária, e certamente está feliz da vida por conta da vitória do Leão. A gente vai de futebol agora. Você vai mandando seu recado no nosso WhatsApp. Vamos dar uma olhadinha, ó, 23ª rodada da Série A do Brasileirão, uma bela vitória do Avaí, 1-0 para cima do Sport, e a Chapecoense foi derrotada em casa pelo Cruzeiro. Saindo da Série A, vamos falar de Série B do Brasileirão, já tem os gols, evidente. Ó, Série B do Brasileirão, 23ª rodada na sexta-feira, Figueirense conseguiu um bom resultado, poderia até ter melhor sorte, pois criou para isso, ficou no 1-1 com o Boa Esporte. E o Tigre, hein?
meteu 2 no Luverdense, 2 para o Criciúma, 1 para o Luverdense. Vamos agora de Série C, 18ª rodada, Zé Fini pro Jeque, Zé Fini para a Série C do Brasileirão. Joinville meteu 8 no Mogi, gente, pelo amor de Deus. 8 no Mogi Mirim. Mogi Mirim. Pois é, aí não dá, né, seu Rogério? 8 no Mogi Mirim. Joinville, 8 Mogi Mirim. 1. O cara lá tá querendo pegar alguma rima, alguma coisa tá na cabeça dele. Só pode? Não. Ó, vamos dar uma olhadinha agora então como é que foi esse salto do Leão numa bela vitória lá na Ilha do Retiro. O gol da vitória foi aos 26 do primeiro tempo. Cruzamento de Juan e Júnior Dutra, de cabeça, não perdoou. 1-0 pro Leão. Depois o time azul só administrou o resultado, tanto no primeiro como no segundo tempo. Ao apito final, vai pro Sport, que está a 6 jogos sem vencer. Já já a gente volta a falar de futebol, porque agora eu tenho um assunto muito sério para falar com você. Disfunção erétil e ejaculação precoce. Você sabia que esses problemas são muito mais comuns do que a gente imagina? Pois é, 59% dos homens com mais de 40 anos têm algum grau de disfunção erétil. Este é um problema que o homem sofre ao tentar manter uma ereção pelo tempo necessário para a satisfação sexual. E outro problema é que cerca de 30% dos homens terminam a relação sexual muito antes do desejado, pois sofrem de ejaculação precoce. A boa notícia é que ambos os casos têm tratamento médico. As clínicas do Boston Medical Group são especializadas no tratamento da disfunção erétil e também da ejaculação precoce. E o mais importante, viu? Sem procedimentos cirúrgicos. No Boston, todos os tratamentos são personalizados, específicos para cada caso. Ligue agora no 0800 729 1111. Tome uma atitude que valoriza a sua vida. Afinal, sexo é vida. Marque uma consulta. Ligue agora no 0800 729 1111. Muito bem, vamos voltar a falar de futebol, seriado Brasileirão. A Chape perdeu mais uma. São 4 derrotas nos últimos 5 jogos, hein, meu irmão? Coisa tá feia pra Chape, o negócio tá complicado por lá. Vamos dar uma olhadinha dessa vez. A Chape foi vítima do Cruzeiro, a Raposa. E neste lance, Rafinha abriu o placar para os visitantes. Na cobrança de falta de Robinho, Léo tentou de cabeça. Jandrei fez uma boa defesa, mas no rebote, Raniel ampliou o placar para o Cruzeiro, 2-0. Na cobrança de falta de Canteiros, Túlio de Melo diminuiu de cabeça. Fim de partida na Arena Condá, Chapecoense 1, Cruzeiro 2. Nós tínhamos elaborado um plano, uma forma de jogar. Eu acho que até certo momento conseguimos aquilo que a gente imaginava. Mais uma vez, a Chapecoense desperdiçou a oportunidade de conquistar 3 pontos dentro de casa. Agora, o Verdão do Oeste catarinense se concentra para a partida da Copa Sul-Americana contra o Flamengo na quarta-feira. Com o péssimo desempenho da Chapecoense no Brasileirão, torcedores protestaram em frente ao estacionamento e esperaram os jogadores e a comissão técnica na saída da Arena Condá. Aquilo que a gente insiste por aqui, parece ser chato, mas é verdade. O campeonato da Chapecoense, depois dessa reconstrução, foi campeão do estado, vai ser até o fim do ano brigando para não ser rebaixada. Um time que foi todo reconstruído, né? Então a tarefa é difícil, sim, para a Chapecoense. Tem sido para o Avaí, que o Avaí encaixou o time, tanto encaixou que já renovou contrato com o Claudinei Oliveira, renovou contrato com o Marquinhos Santos até o fim de 2018. Faz muito bem o Avaí. Vamos dar uma olhadinha na classificação, como é que está? O Avaí subiu 4 posições, a Chape perdeu uma. Começamos ali pelo G6, vai. Corinthians perdeu mais uma, vai sair na ponta, pois o Grêmio também perdeu, vantagem ainda de 7 pontos. Quem está mais próximo é o Santos, pois venceu o Corinthians. Depois temos Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Na sequência aparece Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense e o Fluminense é o 10º colocado. Na segunda página, nós temos na 11ª posição, sabe quem? O Atlético Mineiro, com 30 pontos. Depois o Sport, não vence aí há 6 jogos. Na sequência aparece a Ponte Preta. O Avaí, que é o 14º colocado, pode perder apenas uma posição e seria para o Bahia, que joga hoje contra o Atlético Goianiense, que é o Lanterna. Depois do Avaí aparece Coritiba, lá no Z4 Vitória. A Chapecoense perdeu uma posição. E o São Paulo, além do Dragão Goiano, que é o Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A.
Vamos dar uma olhadinha agora como é que foi a Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense teve chances de vencer, mas não conseguiu sair do empate. Porém, voltou a jogar bem, o que deixa o torcedor um pouco mais animado para essa fuga da Série C. Em Varginha, o Figueirense abriu o marcador depois do goleiro Fabrício dar rebote. A sobra, Marquinhos mandou para o fundo da rede o capitão alvinegro. O Boa teve Kaique expulso. Alguns minutos depois foi o Figueira que recebeu o cartão vermelho, Zé Antônio. E assim, ficaram 10 jogadores para cada lado. O empate dos donos da casa veio nessa cobrança de escanteio com o Felipe Matheus. Macasquinha e Marquinhos, o zagueirão foi enganado e colocou para dentro. Fim de partida, Boa 1, Figueirense também 1. A gente já volta a falar de futebol, porque chegou o Saúde 24 horas. Um serviço de saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você liga gratuitamente e conversa com profissionais da área de saúde que vão analisar o seu caso e dar o encaminhamento correto. E mais, hein? Olha só, você ganha descontos de até 60% em diversos medicamentos nas farmácias credenciadas. Aproveite então todas as vantagens assinando agora mesmo. Ó, importante, hein? O objetivo do Saúde 24 horas não é substituir as consultas, dar diagnósticos e prescrever medicamentos. Ligue agora mesmo para saber mais em 0800 728 0801. Vamos falar agora do Criciúma, hein? Que bela vitória sobre o Luverdense, que dominou boa parte do jogo, é verdade, o time do Mato Grosso, porém, o dia era deles, Silvinho. Num jogo onde o Luverdense dominou boa parte da partida, quem saiu na frente foi o Tigre. Silvinho cobrou falta, Edson Borges, de cabeça mandou no fundo da rede. O empate do Luverdense veio com o experiente Marcos Aurélio, depois uma bela troca de passes. Agora presta atenção nesse golaço. Silvinho toca, recebe na frente e fuzila. Fim de jogo, 2 para o Criciúma, 1 Luverdense. E o técnico Luiz Carlos Fink mandou o recado. Eu falo que se não está satisfeito às vezes com o meu trabalho, eu estou à vontade da direção, não tem problema nenhum. Só isso. Ô, João Bernardo, para ele pegar no pé do Luiz Carlos Fink, cara, tá chateado, pô. Relaxa aí. Ô, Mu, a imprensa em Criciúma é um troço impressionante. Rapaz, eles não dão descanso. Enquanto não verem o Tigre lá no G4, o pessoal não vai sossegar, não. Grande abraço pra rapaziada lá, Rogério Dimas, o João Bernardo, todo mundo lá, o pessoal extremamente competente. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Série B, o Criciúma subiu 4 posições, o Figueira tá na mesma, apesar do empate. No G4 da Série B, tem América Mineiro na liderança, Internacional, próximo aniversário do Figueira, sábado lá no Beira-Rio. Criciúma volta a campo amanhã já. Depois na sequência tem Vila Nova e Ceará. Na sequência, na quinta posição tem o Paraná, depois Juventude, o Tigre subindo 4 posições, está apenas 3 pontos do G4, Oeste Londrina e Guarani. O 11º é o CRB, seguido pelo Boa Esporte, Brasil de Pelotas, Paysandu é o 14º, Luverdense o 15º, o Goiás é o 16º, Figueirense está na mesma 17ª posição, mas volta para aquele bolo louco ali, né? Na sequência tem o Santa Cruz, Náutico e ABC. E na Série C do Brasileirão faltou muito pouco pro Joinville. Vamos dar uma olhadinha. Na Arena Joinville, Grampolo estava inspirado. Fez 1, fez 2. Depois foi a vez de Lúcio Flávio, uma cobrança de falta. 3-0 Joinville. Aí o Mojimirim contou com o Edson. O Breno fez o quarto do Jeque. Grampola de novo no rebote. Thiago Alagoano fez o 6º. Grampola fez o 7º. E depois do escanteio, o Max fez o 8º. Fim de jogo, Joinville 8, Mojimirim 1. A gente fica triste até porque quando passamos a depender do adversário, realmente às vezes as coisas estão difíceis. Vamos dar uma olhadinha na classificação, você vai entender porque que eu disse foi quase, né? Ficou por pouco. A classificação do grupo B da Série C do Brasileirão, a fase de classificação, já terminou então, ó, terminou classificados da próxima fase. São Bento, Tupi, Tombense e Volta Redonda. Joinville quase, com saldo de gols, viu, Mu? 2 gols. Rapaz, era quase impossível, mas chegou bem perto. Depois Joinville, Botafogo, Ipiranga, Bragantino, rebaixados para a Série D, Macaé e Mojimirim. Segundona do Campeonato Catarinense, resultados na tela, tivemos mais uma rodada. Galo do Oeste segue voando.
Barra venceu o Camboriú no sábado 1-0. Jaraguá perdeu para o Ercílio Luz 5-2. O Operário de Mafra tomou de 4-1 do Guarani de Palhoça. O Concórdia Galo do Oeste 3-2 do Fluminense. E o Marcílio Dias segue na cola vencendo o Juventus 3-0. Quer ver? Agora a classificação mostra exatamente isso. Marcílio Dias ali pertinho do líder, o Galo do Oeste. Classificação segue: Concórdia na liderança, Marcílio Dias é o segundo, Barra, Guarani, Camboriú, Ercílio Luz, Fluminense, Juventus, Operário de Mafra e Jaraguá. Ainda temos então mais 2 rodadas para definirmos os classificados. O pessoal está interagindo aqui conosco. O Wagner de Rio Negrinho manda um abraço para nós aqui. Tá mandando um abraço, seu Wagner. Depois eu leio esse recado só para ver o que diz sobre aquele acidente lá no Urubici. Olá, Cleiton Luciano Ribeiro, Saco Grande, Florianópolis. Manda um abraço para todos aqui. Grande abraço então, Cleiton. Bom dia, Gustavo. Luciano Ferreira, havaiano de Santa Maria da Imperatriz, assistindo o melhor telejornal. Muito obrigado. Valeu. E tá dizendo que tá feliz com o Havaí. Gustavo, time do Figueira é covarde, treinador péssimo nas mudanças. O Enan e o Luigi, pelo amor de Deus, 2 homens terríveis. Quem mandou esse recado foi o André. E veja a seguir, empresa catarinense é destaque nacional na produção de caixas de papelão. O motivo dessa visibilidade, além de ser uma empresa com 65 anos de história, todo o material utilizado tem origem de outros compostos reciclados. Agora 12h54 e a gente volta já. Voltamos com o Meio-Dia Catarina. E a instabilidade no país exige que muitas empresas busquem alternativas para que possam se manter no mercado. Em Tangará, no Meio-Oeste, uma empresa de papel se sobressai no cenário econômico. A principal diferença? Zelar pela sustentabilidade. Esta empresa, fundada em 1952, tem 65 anos de atuação na produção de caixas de papel. O processo começa quando esses caminhões chegam para carregar a matéria-prima. Estas aparas são resíduos de papel e papelão coletados em grandes centros. Aqui, elas são transformadas em papel, papelão e embalagens. Cada bobina dessas produz 3 toneladas de papel. Tudo aqui é reaproveitado. Que o nosso negócio, ele é ambientalmente correto, porque todo o papel que a gente produz um papel reciclado. Então a gente acaba utilizando as aparas, que estão aí nos grandes centros do país, que é a matéria-prima principal para a produção de papel. Então, ambientalmente, a gente é uma empresa correta. Mesmo com um longo caminho no mercado de equipamentos de ponta, ela também sente os reflexos da crise. Em 2014, o ano fechou em 40 mil toneladas de papel. Já em 2015, 39 mil toneladas. E em 2016, 38 mil toneladas. Mas neste segundo semestre, já registrou uma melhora significativa. Mas assim, a gente vê que, principalmente neste ano, a economia já está se reaquecendo. Tanto é que os 2 últimos meses passados, julho e agosto, a gente superou a expectativa. Esta aqui é uma máquina sueca. Ela chegou na empresa em 2015 e produz 17 mil caixas de papelão por hora. Ao todo, a empresa produz 150 toneladas de papel por dia. A empresa é conhecida por ser ambientalmente correta. 22% da energia utilizada é produzida aqui. A água é esta do Rio do Peixe. Além disso, mantém uma área para reflorestamento com 7 milhões de metros quadrados, neutralizando a emissão de CO2 emitido por ela. A produção é destinada para os 3 estados do sul. Belíssimo exemplo. E o furacão Irma atingiu o estado da Flórida, nos Estados Unidos. E uma das catarinenses que mora por lá tem mais informações para dar para a gente. É a Júlia Wendhausen. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Gustavo. Voltamos aqui de Boca Raton, onde ontem tivemos a passagem do furacão Irma. Ele que chegou por aqui com categoria 2 e avançou para o norte da Flórida, passando essa madrugada por Orlando. Agora ele está chegando no estado da Geórgia, passou por Orlando com categoria 1 e agora já está no status de tempestade tropical. Por onde ele passou aqui na Flórida, principalmente onde ele fez o landfall, que é onde ele toca o chão, que foi em Florida Keys, onde tem as ilhas de Key West,
e a região de todos os Keys de Miami, ele fez muito estrago, fez muita destruição. As ilhas estão embaixo, danos causados pelos ventos, árvores cortadas. Eu dei uma volta agora pela região, temos ruas bloqueadas por árvores, alguns danos feitos por essas mesmas árvores que caíram, mas a situação foi feia mesmo na região costeira. O olho passou muito longe aqui de nós, ele passou na costa oeste, na cidade de Naples, que foi onde ele causou a verdadeira destruição. Miami ainda está tendo bastante problema, ainda vai ser um longo caminho até a reconstrução, ainda não se sabe quanto vai custar essa reconstrução. Estima-se que 50 milhões. Agora é tentar reconstruir e ficar atento, porque a temporada de furacão ela ainda não acabou e nós ainda temos um furacão ativo no Mar do Caribe, que é o José. Não se tem ainda notícia se ele vai vir para a Flórida ou não. Tudo que se tem são estimativas não muito certas ainda, mas a temporada de furacão ainda não se tornou. Agora é mandar uma oração e uma energia positiva para essas pessoas que foram mais afetadas. Ok, Juliana, muito obrigado pelas informações. A gente encerra com uma triste notícia que a gente acaba de observar e ter conhecimento através do site O Município, que é ali da cidade de Brusque, sendo que o policial militar Geraldo Soares de Campos, de 40 anos, foi baleado 6 vezes com um tiro de fuzil em Guabiruba e faleceu lá no hospital Azambuja. Mais informações sobre esse assassinato de mais um policial. Segundo relatos, ele estaria saindo de um banco com um malote, não estava fardado, quando acabou sendo abordado pelos criminosos que colocaram ele numa situação extremamente delicada, né? E aí os 6 tiros de fuzil acabou com a vida desse policial. Meio Dia Catarina de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima tarde, segunda-feira, e até amanhã.